Olá, sejam bem-vindos à aula de equação de Bernoulli. Nós vamos partir da equação da energia e vamos fazer algumas simplificações, algumas hipóteses, e com isso vocês vão ver que a gente chega na equação de Bernoulli, tá? Então vamos revisar aqui a equação da energia. Primeira coisa, lá na equação da energia, na aula que nós falamos a respeito, nós terminamos ela colocando este termo aqui, ó, U mais PV, onde esse V é o volume específico, colocamos como sendo a entalpia. Então nós vamos retomar esse conceito aqui, vai ficar U mais PV, como está aqui, tá ok? Então a partir dessa equação aqui, da variação da energia no volume de controle, igual ao calor que entra, trabalho que entra, fluxo de massa que entra com uma velocidade, uma altura, uma energia interna, uma pressão que vai executar um trabalho na hora de ingressar no sistema, né? Mais a parte que sai, tudo isso aqui é a equação da energia. E vamos fazer algumas simplificações dela. Antes das simplificações, vamos observar aqui abaixo um sistema, né? Na verdade é o nosso volume de controle, né? Vamos até anotar aqui, ó, o nosso VC, tá? Deixa eu só aumentar aqui um pouco a espessura da linha. Então esse aqui é o nosso volume de controle. Lembra que o sistema ele não tem trânsito de massa nas fronteiras, só de energia, quantidade de movimento, né? Mas o volume de controle ele permite o trânsito de massa, então nós vamos falar de volume de controle aqui. Esse volume de controle ele tem duas regiões de entrada, ó. Uma massa que entra aqui, denominado por MEA, e uma outra massa que entra aqui, ó, denominado por MEA mais 1. Se tivesse mais uma entrada, A mais 2 e assim por diante. Ou seja, não necessariamente você só tem uma entrada de massa no volume de controle. Você pode ter duas ou mais. O que vai acontecer é que a tua equação vai ficar com vários termos e se você não conhecer a grande maioria deles, você não vai determinar nada, né? Então você vai ter que ir em busca de outras equações que lhe forneçam ou de restrições do teu volume de controle que vão lhe dizer, olha, a massa que sai, por exemplo aqui, ó, a massa que sai em B é tantos quilos por segundo e a massa que sai em B mais 1 é tanto, né? Então determine a energia da massa que sai em B mais 2. Quer dizer, você tem que conhecer parâmetros do teu problema para daí determinar alguma coisa lá no final, né? Senão você vai ficar com muito mais incógnitas do que equações e você não determina nada, né? Então tomar esse devido cuidado. Vamos então só observar que cada entrada e cada saída dessas aqui de fluxos de massa, ela é acompanhada de uma velocidade média, que é o que? Nada mais, nada menos do que esse fluxo de massa passando por essa área, tá? Se tu pegar o fluxo de massa aqui em quilograma por segundo e dividir ele pela massa específica, você vai ter o volume passando por segundo. Se tu pegar esse volume e dividir pela área, você vai ter a velocidade média passando por segundo. Então, a relação entre a massa e a área vai te dar essa velocidade média. E é média porque você não vai pegar nessa área e pegar cada pedacinho da área como se fosse uma integral. Nós já obtivemos essa equação aqui acima, vocês estão lembrados, na forma discreta. Tá? E é na forma discreta que a gente vai fazer esse trabalho, tá bom? Então esqueço aqui aqueles conceitos de integração refinada no dx, no dy, no dz, no dv. Não, aqui é delta, né? É delta x, é delta y, é delta v. Você está no mundo discreto, você tem mais controle sobre os valores que você vai utilizar, tá? Então cada entrada e saída dessas vai ter uma velocidade, vai ter uma altura e vai ter uma entalpia. Esse H aqui é da entalpia que está lá, tá? Só para referenciar, vamos brincar aqui um pouquinho. Vamos colocar o Z, né?
Então, o Z, por exemplo, dessa aqui, ó. O Z estaria aqui, ó. Z em A. Né? Seria o Z na entrada em A. Lá em cima, lá, vamos pegar no centro da área, né? Você, digamos que estivesse um pouquinho deslocado ali, ó. Né? Você teria aqui um Z de entrada em A mais 1. Então, cada região dessa vai ter o seu Z. A mesma coisa o V. Então, aqui vai ter uma velocidade média de entrada em A mais 1. Aqui uma velocidade média de entrada em A. E o mesmo na saída. Velocidade, vamos pôr em vermelho, para ilustrar melhor. Velocidade média de saída em B. E aqui, velocidade média de saída em B mais 2. E aqui, por fim, velocidade média de saída em B mais 1. Quer dizer, cada entrada vai ter sua velocidade, sua altura e sua entalpia. Eu não fiz constar aqui, mas podemos colocar, né? Que vai ter um H de saída em B, um H de saída em B mais 2, um H de saída em B mais 1 e ali os Hs de entrada. Então vai ter aqui um H de entrada em A e um H de entrada em A mais 1. Ok? Então é assim que se trabalha, né? Com o volume de controle, com as entradas e as saídas. Vocês devem estar se perguntando, mas cadê os outros termos, professor? Calor, aqui, trabalho realizado. Então, vamos pegar o verde aqui, né? O trabalho realizado é esse aqui também é um trabalho realizado. Onde é que estão esses termos? Esses termos vocês vão ver que eles vão ser eliminados, porque para a equação de Bernoulli nós não temos o aparecimento desses termos. Tá ok? Então vamos começar a nossa simplificação. Mas antes da gente continuar, a Rebeca quer aparecer aqui um pouquinho. Essa aqui é a Rebeca. Oi. A Rebeca também me ajuda, ela me ajuda nos desenhos, né? Fazer os trabalhos. E hoje ela está aqui nos auxiliando aqui, né? Né? Tiramos a máscara porque a gente mora junto, né? Nós não usamos máscara dentro de casa, né? Então, mas a gente toma todo o cuidado necessário, tá? Então, dá um até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Aí, nós precisamos, então, fazer as simplificações. Vamos começar. A primeira delas é que o sistema está em regime... Sistema, não, vamos falar aqui o volume de controle, está em regime permanente. Opa, faltou aqui o regime. Regime permanente significa o seguinte, que não aumenta o nível de energia e nem diminui dentro do volume de controle, tá? Não significa que não tem entrada e saída, existe entrada e saída. Mas dentro do volume de controle, se você medir a energia agora, energia térmica, energia cinética, energia potencial, e medir daqui 3 minutos, é a mesma. Então ela não varia. Então significa que esse termo aqui, ó, ele vai a zero. Vamos utilizar aqui o vermelho para fazer as simplificações. Né? Então esse termo vai a zero. Então já vamos eliminar esse termo da nossa equação. Tá bom? Quero aumentar aqui um pouquinho a linha para nós enfatizarmos bem aqui esse cancelamento. Vai a zero. Ok. Segunda hipótese que a gente faz em cima da equação de energia para chegarmos à equação de Bernoulli. Que o calor trocado com o meio ambiente também é nulo, ou seja, o sistema é isolado do meio ambiente em termos de calor. Não existe nem ingresso e nem saída de calor pelas fronteiras. Então esse termo aqui também vai a zero. E esse aqui de saída vai a zero. Então, calor trocado
é nulo. Ou seja, o sistema é isolado termicamente do meio que o cerca. Tá? Segunda hipótese. Eu geralmente, nas avaliações, eu peço essas hipóteses. Quais são as hipóteses que nos levam à obtenção da equação de Bernoulli a partir da equação da energia? E peço também que faça as aplicações, essas simplificações sobre essa equação para chegar na equação de Bernoulli. Tá? Então, anotem aí, isso é importante. Então, já que esse calor é nulo, vamos eliminar esse termo. Vamos pôr em vermelho para destacar, eliminar o fato de estar eliminando, ó, Q e Q. Tá? Então, vamos retomar aqui. A terceira grande hipótese, o trabalho trocado nas fronteiras é nulo. Não existe eixo, não existe fronteira se deslocando, comprimindo ou expandindo. Não existe nenhuma pá interna levando trabalho para dentro do fluido. Então, esse trabalho aqui, que são de entrada, e esses dois de saída, todos eles são nulos. Então, o trabalho na fronteira é nulo. Tá? Então, elimina-se lá. Vou pegar o nosso vermelho. Você elimina aqui, elimina aqui, elimina aqui, elimina aqui. Você pode estar se perguntando para que serve a equação de Bernoulli, já que estou fazendo tantas simplificações. Ora, ela é muito prática para você resolver problemas rápidos. Tem muitas situações da engenharia que você só quer verificar velocidade, desnível, pressão e de uma forma bem rápida. E essa equação é ótima para isso. Inclusive para bombas hidráulicas, é uma equação que é muito usada. Com uma pequena modificação, mas ela é muito usada. Então ela tem a sua utilidade sim, né? Tem a grande parte dos sistemas de transporte de água, por exemplo, óleo, até mesmo ar, né? Elas são em trabalho em regime constante. E a gente ignora sim um monte desses termos aqui, tá bom? Ok, continuando então. Nesse contexto de regime permanente, nós podemos ainda levantar a hipótese que é dada que o fluido é incompressível. Ou seja, água, óleo, né, fluidos líquidos de uma maneira geral são incompressíveis. Tem uma pequena compressibilidade, mas é muito pequena, a gente não leva em conta. No mundo pé no chão da engenharia, isso aí não vai fazer diferença. Tá? Não estou falando a nível de pesquisa. Mas no pé no chão não leva em conta não. Mas o ar, ele é compressível. Mesmo assim, em sistemas de distribuição de ar, muitas vezes, nós consideramos o ar incompressível. Porque a compressibilidade dele, por ter diferenças de pressão muito pequena, apesar de ele se deslocar numa alta velocidade, mas as diferenças de pressão estática são pequenas. E aí a compressibilidade dele não é muito grande, a gente despreza isso. Tá? Mesmo com o ar, a gente pode fazer boas hipóteses adotando essa aproximação. Então, fluido, vamos pôr o verde aqui para não perder o padrão. Fluido incompressível. Tá bom? Incompressível. Desculpa a caligrafia, mas dá para... Então, vamos melhorar, né? Isso aqui está muito feio. Incompressível. Tá bom? Então, nós já estamos com 4 hipóteses, só nos falta uma. Então, mas antes disso, se ele é incompressível, o que significa? Que a massa específica na entrada é igual à massa específica na saída. Ou pode dizer também que o volume específico na entrada é igual ao volume específico na saída. Se você estiver trabalhando com volume específico, tipo está aqui na equação original. Com isso, vocês vão ver que esse NiS e NiE pode ser representado somente por Ni. Então, a gente pode representar, se for na massa específica, só por Rho ou só por Ni. Vocês vão ver que a gente vai optar aqui pelo Rho, que é o mais comum mesmo, né? Mas enfim, não tem mais Rho de entrada e Rho de saída. É o Rho do fluido, ok? É o Ni do fluido. Essa aí, então, é a quarta. Quinta hipótese.
o fluido ele não é viscoso, ou seja, quando as camadas de fluido escorrem umas sobre as outras, lembra que a gente estudou fluidos, e os fluidos eles se deslocam e eles geram gradientes de velocidade, e aí uma camada escorre sobre a outra. Nesse atrito das camadas de fluido, ou seja, atrito entre as moléculas do fluido, não existe geração de calor. É isso que significa ser não viscoso. Como ele não é viscoso, então a gente não tem geração de calor. Se não tem geração de calor, a energia interna não se modifica na entrada e na saída. Tá? Então a gente diz aí que o E e o S são iguais. Tá? Nós não temos variação de energia interna. Então, fluido não viscoso. Tá? Vou revisar. Ó, as 4 hipóteses que são feitas. Regime permanente leva a simplificação aqui da variação no volume de controle. Calor que é trocado é nulo leva a simplificação desse termo do que. Trabalho trocado é nulo, então simplifica esses 4 termos. O fluido é incompressível, então leva aqui ρ de entrada igual a ρ de saída ou ni de entrada igual a ni de saída. E por fim o fluido é não viscoso, ou seja, o E é igual, faltou aqui, o S. Se eles são iguais, na hora que você vai fazer essa simplificação, você já eliminou tudo aquilo, daí ficou esse termo igual àquele. Né? Vocês vão ver que esse o E e o S vão se simplificar, tá bom? Então eles são iguais os dois. Ok, então vamos pegar essa nossa equação e vamos partir para a obtenção da equação final. Tá? Só um pouquinho, vamos limpar. Agora sim, dá para a gente fazer a análise. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um canetãozinho azul. Vamos reescrever então o que nos sobrou. Nos sobrou massa que entra. Aqui, velocidade de entrada média ao quadrado sobre 2, mais GZ que entra, mais U de entrada e mais P de entrada vezes o Ni. E lembra que o Ni ele é constante, né? Então vamos deixar sem a entrada, né? Já utilizando a hipótese assumida, né? Isso aí vai ser igual, já colocando do outro lado da igualdade aqui esse termo. Então você vai ter massa de saída, velocidade de saída ao quadrado sobre 2, mais G, Z de saída, mais U de saída, mais a pressão na saída, vezes o Ni. Pronto. Bom, o que podemos verificar ainda? Que como o sistema está em regime permanente, toda a massa que entra está saindo. Então nós podemos também eliminar esse termo aqui por simplificação, né? Um divide pelo outro aí, né? Ele simplifica, são iguais. Então, fazendo isso e lembrando que não existe geração de energia interna, né? O fluido é não viscoso, então esse termo é igual àquele. Quando você faz na igualdade, eles também se eliminam. Olha só, a equação ficou justamente, já vamos dar um salto aqui para baixo, justamente com essa cara aqui embaixo. Perceba, ó, VE quadrado mais GZE mais PE. Olha só, esse Ni aqui, na verdade, é 1 sobre ρ. Eu acabei aqui deixando o ρ de entrada e o ρ de saída, né? Mas nós vamos melhorar isso daí, ó. Deixa eu só consertar aí. Pera aí, ó. Vamos pegar aqui um pedacinho e vamos fazer o conserto aqui. Tá. Não deu, mas tudo bem. Enfim, aqui, ó, esse ρ de entrada é igual de saída, tá? Só pegar aqui.
ver se a gente consegue pegar uma... um pouco. Conseguir a cor correta, vamos apagar aqui, ó. É somente Rho, não é Rho de entrada e saída. Aqui é só Ni, Ni é 1 sobre Rho. Então ficou aqui, ó, o Ni, só lembrando, vamos por aqui, ó. Ni é igual a 1 sobre Rho. E aí você fica com o teu Rho aqui iguais. Então essa equação aqui simplificou nessa equação de baixo. Mas a equação de Bernoulli, originalmente, ela é elaborada dessa forma, dizendo o seguinte, que para um fluido, num tubo de corrente, onde não existe ingresso de trabalho, ou ingresso-saída de calor, o fluido não é viscoso, todas as hipóteses que nós fizemos aí, o escoamento é permanente, onde acontece isso, ele diz o seguinte, que se você escolher em qualquer ponto, você pega uma seção de escoamento, depois pega outra seção de escoamento, a soma das energias é a mesma, ela é constante, tá bom? Está falando sim de um escoamento contínuo, tá bom? Escoamento contínuo, tá? Então essa aí é uma excelente equação para esse tipo de análise, tá? Ok, então, quem aqui, vamos voltar aqui para o nosso problema, Quem é o nosso tubo de corrente, esse sistema? Na verdade, aqui, esse nosso volume de controle é como se ele estivesse aqui, ó, pegando aqui o tubo de corrente e lá na frente. Aí aqui seria, por exemplo, a entrada e lá em cima seria a saída, tá? Isso aqui é para fazendo um paralelo aqui do volume de controle com o tubo de corrente. Essa aqui é para a nossa equação de Bernoulli, tá ok? Esse volume de controle ele é mais genérico, mais abrangente, ele é para um sistema completo, tá? Não necessariamente eu preciso ter apenas uma entrada, posso ter várias entradas ou várias saídas, tá? Mas a equação de Bernoulli, ela diz respeito a esse constante aqui, ó. Você pegar um tubo de corrente e fizer a análise do fluido nesse ponto lá na entrada e aqui na saída, a energia é a mesma, tá ok? Então seria isso, nós ainda temos algo para falar sobre a equação de Bernoulli, mas daí já em outro vídeo, onde nós vamos tratar da utilização dessa equação para bombas e turbinas, tá? Então a gente chama de equação de Bernoulli adaptada para bombas e turbinas. Lá vai nos aparecer aqui, ó, do lado da entrada um termo de bomba, é como se fosse uma altura manométrica de bomba aqui, e nós vamos tirar esse G daqui, vamos dividir tudo por G, aqui vai aparecer o G embaixo, aqui o G embaixo, e vai ficar tudo em função de altura. Então do lado da entrada vai aparecer uma altura de bomba, a bomba coloca energia no fluido. Do lado de saída vai aparecer uma altura de turbina, ou seja, a turbina tira energia do fluido. Também fazendo as adaptações, dividindo tudo por G aqui. E também as perdas estão onde? Do lado da saída também. Então vai ter o chamado H perdas. E isso tudo fica para um próximo vídeo. Então aproveitem esse vídeo, essa aula, façam as anotações e resolvam exercícios para praticar esse conteúdo. Tá ok? Então, bom estudo a todos vocês.